Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube, graça e paz a você que nos assiste direto do nosso site, graçaapostolado.com, e graça e paz a vocês do WhatsApp, do grupo MGA. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra profética e apostólica, e já oro e vou orar de antemão, para que essa palavra saia da boca de Deus e lhe seja revelada. Que lhe seja uma palavra rema, uma palavra revelada. Pegue na sua Bíblia aí, você onde você está agora, e ore comigo por esse instante. Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos que a Tua palavra é poderosa, cremos que toda palavra é verdade e cremos que ela não voltará para o Senhor vazia. Também cremos que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, manifesta a Tua glória na Tua igreja, na vida das Tuas ovelhas, dos Teus filhos que me assistem e me ouvem, revelando a Tua palavra, para que eles Te exaltem, Te glorifiquem e vejam que só o Senhor é Deus. Estamos aqui, Senhor, para Te reconhecer em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos deu perfeito entendimento da Tua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre a ministração angelical. Hoje é dia 2 de março, quarta-feira, 2 de março de 2016. Você está ouvindo o apóstolo Marcos Gomes, MGA, Ministério Graça e Apostolado, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. Hoje eu quero falar sobre a ministração angelical. Por favor, anote no seu caderno aí, a ministração angelical. A ministração angelical. Eu quero falar hoje sobre, falar e ensinar como que funciona, né? Para que você que me assiste, vocês aqui na igreja, aprendam, entendam, compreendam e vivam por fé. O Ministério Graça e Apostolado, este ano de 2016, está completando agora em março, 19 anos em graça. Isso quer dizer que fazem 19 anos que eu venho pregando, ensinando e ministrando sobre esse assunto. E hoje, mais uma vez, a ministração angelical. E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 1. Eu trouxe duas Bíblias aqui. Eu tenho a Bíblia Vida, da editora Vida, e a Bíblia Viva, versão ampliada, editora Mundo Cristão. Então eu vou ler nas duas. Vamos ver Hebreus, primeiramente Hebreus, capítulo 1. O assunto de hoje, a ministração angelical, que vem de anjo, a ministração dos anjos, a ministração angelical, o trabalho dos anjos, o serviço angelical. Então vamos ver alguns textos na Bíblia por revelação e inspiração do Espírito Santo. Hebreus 1, 14 é um texto que fala claramente sobre o serviço angelical. É um dos textos que fala mais claramente sobre o serviço, a função dos anjos que são enviados por Deus. Tá? A Bíblia fala de anjos, nós cremos em anjos, não porque queremos crer, cremos porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de anjos. E a maioria dos homens de Deus na Bíblia tiveram experiências com anjos. Visitação, sonho, o anjo trouxe uma revelação, trouxe uma palavra profética, tá? Geralmente, o anjo não vem desobedecer a Deus. Ele é enviado por Deus. Olha aqui, Hebreus 1,14, o tema de hoje, a ministração angelical. Hebreus 1,14, um texto que fala claramente sobre os anjos.
Diz assim em Hebreus 1,14, Paulo falando: não são todos eles quem? O verso 13 diz respeito aos anjos. Então, Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para quê? Para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Paulo já sabia que era, mas ele está dizendo: os anjos não são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que receberam a salvação? Então a resposta é sim, os anjos são espíritos ministradores enviados. Vamos ver agora na outra versão, Bíblia Viva, versão ampliada, Hebreus 1,14. Diz assim: pois os anjos são espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que receberão a salvação. Está vendo? Isso que eu tenho 40 e poucas Bíblias, por quê? Porque eu não tenho 40 e poucas Bíblias porque eu estou duvidando de alguma delas. Eu tenho para que o entendimento seja ampliado, né? Você lê uma versão, uma diz jovem. Você lê a outra versão, diz mancebo. Você lê outra versão, diz moço. Então são três. Então você vai lendo, você vai adquirindo conhecimento, o seu entendimento vai sendo ampliado, a sua visão, você consegue enxergar melhor e mais longe. Na Bíblia tradicional, Hebreus 1,14, diz que os anjos são espíritos ministradores. Na Bíblia, versão ampliada, diz que os anjos são espíritos mensageiros. Uma diz ministradores, outra diz mensageiros, enviados para ministrar. A outra diz enviados a favor, e essa diz enviados para ajudar e cuidar daqueles que receberam a salvação. Bom, se eu for falar de anjos aqui, como se eu fosse fazer um seminário sobre o ministério dos anjos, eu ia ficar aqui mais de meses, se eu fosse fazer um seminário, porque o assunto é muito extenso. Eu ia te mostrar Abraão recebendo os 3 anjos, apareceram a Abraão, anjo apareceu para Moisés, apareceu anjo para Ezequiel, para Daniel, para Isaías, para Jeremias, para o apóstolo Paulo, para Pedro. Então, se eu for fazer um estudo exaustivo, vai se transformar num seminário. Mas eu quero resumidamente hoje te falar algumas palavras proféticas que Deus pôs no meu coração sobre a ministração angelical. O primeiro texto que eu li é Hebreus 1,14, que diz que os anjos são espíritos ministradores. Tá? Esquece anjos com asa. Não fica com muito folclore, não fica com muito, fábulas. Não fica desenhando o anjo na sua cabeça. Esse negócio de anjo com asa, é verdade que tem anjos, tem asa, tem anjos que não, tá? Os anjos que apareceram a Abraão não tinham asas. Mas os anjos de Isaías, que apareceram para Isaías, aí já eram outra classe angelical. Eram serafins, anjos de louvor e adoração. Então, não padroniza anjo, tá? Não espera ver anjo com asa, porque um anjo humano pode chegar até você para ministrar em sua vida. Por exemplo, um médico que salva você de morrer de um infarto, já é um anjo salvando a sua vida. Quem está entendendo? É preciso você entender, tá? Porque os anjos, Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores. Ou seja, espíritos que ministram, espíritos que trabalham, espíritos que cuidam, os anjos. Então a sua visão sobre anjo, ela não pode limitar a anjo com asa, porque tem várias classes angelicais, tá? Tem espíritos ministradores, tem principados, tem potestades, tem dominadores do bem e do mal, tá? Tem anjos do bem e anjos do mal, os dois lados. Eu não quero mexer nesse assunto hoje, mas Paulo, vou dar uma dica, em Efésios 6, Paulo falou sobre principados e potestades. E em Colossenses, ele também falou, Colossenses 2,15, sobre principado e potestade, mas já em Efésios 3, ele fala sobre outro tipo de principado e potestade. Então, Efésios 6 e Colossenses 2, principados e potestades do mal. Efésios 6 e Colossenses 2, principados e potestades do mal. Já Efésios 3,
principados e potestades do bem. Eu posso dizer que um homem de Deus, um profeta, um apóstolo, que é colocado numa posição hierárquica sobre muitas igrejas, muitas ovelhas, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação, ele é um principado, tá? Do bem. Principado, um anjo, um príncipe, né? Principado, um príncipe. Potestade, um anjo que tem poder, né? Que traz poder sobre um estado, sobre uma nação. E existe dos dois lados, tá? Do lado de cá e do lado de lá. Paulo fala sobre isso, já dei esse ensino em outras mensagens, agora eu não quero mexer, senão vou ter que fazer um seminário, vai ficar muito amplo. Porque o assunto sobre anjo, ele é amplo. Não é igual a salvação. A salvação, pela graça, você é salvo. O que é ser salvo? É ter a vida eterna. O que é a vida eterna? Depois que você morrer, você vai morar para sempre com o Senhor na glória. Então o assunto já para por aí. Você não vai muito mais longe que isso, porque o assunto é esse. Mas já o assunto sobre anjo, como ele inclui classes angelicais, diversos tipos e hierarquias de anjos, é um assunto que demora muito, tá? Bom, então Hebreus 1,14, que eu vou mudar de assunto. Hebreus 1,14 diz claramente que os anjos são quem? Quem são? Se você quiser anotar no seu caderno escrevendo, você pode anotar. Primeira pergunta: quem são os anjos? A resposta. Primeira resposta: são espíritos ministradores, tá? Ou seja, espíritos que ministram ou espíritos que trabalham. Isso que quer dizer espíritos ministradores. Quem são os anjos? Agora, os anjos são enviados por quem? Por Deus, é claro, que é o soberano. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então ninguém envia anjo, só Deus. O anjo é enviado por Deus. Está claro ou não está claro? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta: quem são os anjos? São espíritos ministradores. Segunda pergunta: quem envia os anjos? Deus. Segunda pergunta: quem envia os anjos? Deus, que é soberano. Terceira pergunta: os anjos são enviados para quê? Ou para que são enviados os anjos? Hebreus 1,14 responde: para servir a favor. Amém? Olha como que a Bíblia é clara. Hebreus 1,14. Para que são enviados os anjos? Olhem as palavras. Por que os anjos vêm até nós? Ou para que os anjos vêm até nós? Hebreus 1,14. Para servir ao nosso favor. Amém? Quem pode falar glória a Deus? A favor de quem? De todo mundo? Não. Aqui na terra tem duas sementes. Tem ovelhas e tem bodes. Tem o trigo e tem o joio. Tem o filho da salvação e tem o filho da perdição. Paulo foi claro e específico e explícito quando em Hebreus 1,14 ele disse que os anjos são enviados para servir a favor dos que hão de receber a salvação. De um modo subliminar, entende-se que os que não receberam a salvação não recebem ministração angelical. Está claro ou não está claro? E quem são esses? Os ímpios, os filhos da perdição. Paulo disse em Romanos 8,9 que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, esses que estão na terra, que não têm o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é a mesma coisa, eles não recebem ministração angelical. Nunca, não tem como. Por quê? Porque Romanos 9,22 diz que eles foram preparados para a perdição. Vasos de desonra, vasos da ira, preparados para a perdição. Então, como é que um vaso preparado para a perdição vai receber ministração angelical? Ao favor dele, se ele não recebeu a salvação. Você vê que, né? Então, os anjos, vou mudar de assunto, eles são espíritos ministradores. Espíritos, tá? Não espera ver um espírito, tá? Há quem viu na Bíblia, há quem viu e há quem não viu. Pedro andou com um anjo na rua. Pedro estava preso e um anjo foi enviado e o anjo o libertou e ele andou com um anjo na rua. Muito tempo andando com ele na rua. De repente, e o Pedro pensava que estava dormindo, que era uma visão. Aí de repente o anjo foi para um lado, ele foi para o outro, aí que ele foi se dar em conta que era a realidade mesmo. Então o anjo apareceu a Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1. A Daniel,
várias vezes. Daniel 10, Daniel 8, o anjo apareceu a Daniel. Daniel 6, né? O rei falou assim, porque o Daniel foi lançado na cova, e o rei falou, Daniel, dar-se-ia o acaso de você ainda estar vivo? Aí o Daniel falou, rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque achou em mim inocência. Então você vai ver N experiências de homens de Deus e mulheres de Deus com anjos. Mateus, lá em Mateus 1, quando José, o marido de Maria, quando ele foi dormir, o anjo apareceu a ele, Mateus 1. E o anjo disse, José, era Gabriel, José, às vezes, olha como que é interessante o assunto de anjo. Às vezes fala quem é o anjo. Gabriel, às vezes Miguel, às vezes não fala. Lá em Daniel 8, Gabriel. Mas em outro lugar de Daniel já não fala que é Gabriel. Então, José, Mateus 1, José foi dormir e o anjo apareceu a ele e disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é pelo Espírito Santo. Quer dizer, o anjo falou para ele. Porque o José já não queria mais casar com a Maria. Porque a Maria, eles namoravam e a Maria aparece grávida. Sem que José, e ela era virgem. Como que Maria aparece grávida, virgem, e José não tinha tido relação com ela? Nem José, nem ninguém. Como que uma virgem fica grávida sem relação? E o José, ele já queria largar. A Bíblia diz em Mateus 1 que ele já estava pensando em largar, e não ia casar, e não ia deixar. Até que o anjo apareceu em sonho e disse, José, não fica pensando besteira na sua mente não, porque a Maria é virgem mesmo, tá? Ela não teve relação com ninguém, e o que nela está sendo gerado é pelo Espírito Santo. Ou seja, é um milagre de Deus. Amém, irmãos? Bom, então os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que receberam a salvação. Os que não são da salvação, em hipótese alguma, recebem ministração angelical. Tá claro? E tem até a explicação para isso. Por que não recebe? Provérbio 16. O Senhor faz todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Provérbio 16, 4. Como é que, se Deus faz o ímpio para o dia do mal, vai enviar anjo a ministrar em favor dele? Você vê que não tem lógica, né? Então estou te explicando o finalzinho de Hebreus 1,14, que diz que os anjos são enviados para servir a favor dos que receberam a salvação. Por exemplo, nós, que somos salvos pela graça. Dá um sinal se está entendendo. Está claro ou não está claro? Está entendendo, irmã? Está entendendo, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. Vamos ver um assunto aqui nos Salmos. O assunto hoje, a ministração angelical. Salmos, no meio da Bíblia, mesmo que você não conhece a Bíblia, nada, você abre ela no meio, você vai cair em algum lugar dos Salmos, tá? E aí, tenha esse fundamento que eu vou te falar, é uma dica que eu estou te dando. Quando você se você não sabe achar os textos na Bíblia, começa sempre por um lugar, ou seja, pelos Salmos. Então, João, eu não sei onde é João, abre nos Salmos, no meio, ou vai ser para frente ou vai ser para trás. Então eu sempre vou não tem como ser, ou é para frente ou é para trás. Então se eu falar Jó, é antes, você está em Salmo, eu falo Jó, é do lado, eu falo João, é para frente, tá claro? Se eu falar Levítico, é para trás, se eu falar Isaías, é para frente, Gálatas, para frente. Então eu estou te dando uma dica, isso foi o Espírito Santo que me ensinou, tá? Eu não sou teólogo, eu não fiz teologia, eu sou profeta e apóstolo, tudo que eu sei eu aprendi com Deus, pelo Espírito Santo. Salmos, quem já achou? 34, Salmos 34. Entendeu o que eu falei? Então, quando você vai ler um texto, salvo se você conhece a Bíblia, né? Abre em Gálatas, já vai em Gálatas. Colossenses, outra dica que eu vou dar. Quando se falar em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, vão estar sempre juntos esses aí, tá? Então você não sabe onde é Filipenses, se você está procurando e acha Tessalonicenses, está ali pertinho. Se fala Colossenses, você não sabe onde é, então é só para você memorizar, né? É uma dica que eu estou dando. Colossenses, eu não sei onde é. Colossenses é perto de alguma coisa enses. Ou vai ser Filipenses, ou Colossenses, ou Tessalonicenses, tá vendo? Pegou a dica? Facinho, né? É igual o 1º e 2º Timóteo, né? Se o 1º Timóteo está aqui, o 2º Timóteo não vai estar lá em Gênesis, né? Se o 1º Timóteo está aqui, o 2º vai estar do lado.
Salmo 34. Quem já achou, diga amém. Salmo 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor. Olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara. A Bíblia fala sobre anjo. Amém, abençoado? E na Bíblia você vai encontrar muitas pessoas que receberam visitação de anjos, ministração de anjos, anjos dando livramento. Se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não lê de Gênesis a Apocalipse. Estou falando do Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar N pessoas, homens e mulheres, que receberam visitação, ministração, sonhos, intervenção de anjo. Traduzindo, a Bíblia fala de anjos, então nós não estamos fora da Bíblia, bem? Não é espiritismo, não é bruxaria, não é feitiçaria, porque teve gente que já falou besteira. Eu já vi pessoas, o ministério lá fala de anjo. Mas a Bíblia fala de anjo. Eu já vi pessoas, batista tradicional, presbiteriano tradicional, metodista tradicional, as igrejas evangélicas tradicionais, quando você fala, eles ficam meio assim, mas fala de anjo. Mas você não lê a Bíblia, irmão, a Bíblia fala de anjo. Quem está entendendo? O pentecostal não costuma muito falar de anjo. Não em estudo. Em estudo bíblico eles não falam. Só em musiquinha do fogo. Musiquinha do fogo, olha o anjo, e o anjo está chegando. Musiquinha de sapatear, eles falam de anjo o dia inteiro. Mas sobre estudo bíblico não fala de anjo. E isso é um erro. Porque o assunto sobre anjos não tem que ser falado através de musiquinha, de corinho. Tem que ser falado através da Bíblia, como pregação, como estudo e ensino. Para que todos vejam que a ministração angelical, o serviço angelical, primeiramente é bíblico, tá? Em segundo lugar, divino. É Deus que envia os anjos, segundo a sua vontade. Amém? Então, não tem nada de anormal aqui, o meu ensino, tá? Talvez você é crente velho faz tempo, igual minha mãe. Minha mãe tinha 35 anos de igreja e, mãe, lá falava sobre anjo? Aí. Como uma pessoa é crente há 35 anos e o pastor trocou de vários pastores e em 35 anos não falava sobre anjo? Parece que eles têm medo, do sobrenatural. Mas Deus é sobrenatural. Como é que você pode ter medo do sobrenatural se Deus é sobrenatural? Porque Deus é espírito. Não fala de anjo não, vai que o anjo aparece. Então também não fala de Deus não, porque vai que Deus aparece. Deus é espírito. João 4, 24, Deus é espírito. Então o que eu estou querendo te passar? Infelizmente ainda há, estamos no século 21, ano 2016, mas em muitos lugares ainda há um tabu sobre assunto sobre anjo. E para mim isso é uma vergonha. Eu tenho 45 Bíblias em casa. O assunto sobre anjo não pode ser novidade para mim. Quem está entendendo? Não pode ser nenhuma novidade. Eu tenho 45 Bíblias. Então eu não posso fazer cara feia, eu não posso ficar, não sei não, viu? Esse negócio de anjo aí. Mas está na Bíblia, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? E uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu em minha vida foi entender o ministério angelical. Isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida. Eu tive muitas transformações na minha vida. Quando eu recebi Jesus, quando eu entendi a graça, quando eu recebi a manifestação do Espírito Santo, e os dons espirituais começaram a se manifestar em minha vida. Eu tive muitas experiências com Deus. E uma delas que mudou e transformou a minha vida, meu modo de viver no dia a dia, é sobre o ministério dos anjos. Isso mudou minha vida. Mudou minha oração. Mudou o meu modo de viver lá fora, no dia a dia, na vida. Porque tem muito crente que tem medo, Medo do inimigo, medo do diabo, medo do ladrão, medo do assassino, e anda com medo. Eu não tenho medo de nada, porque eu li a Bíblia várias vezes, eu estudo todos os dias, e eu vi na Bíblia, e vim falar sobre isso, que existe anjos ao nosso favor, que Deus envia anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. E esses anjos, não acha que você é o melhorzão do mundo, mas esses anjos são enviados para nos servir. Mas quem sou eu para o anjo me servir? Irmão, quem é você? Você é filho de Deus, você é nova criatura, você é ovelha, você é mais que vencedor, você é templo do Espírito Santo, você é salvo. E outra coisa, suponha que nem interessa quem é você e quem sou eu. Não interessa quem sou eu, não interessa quem é você.
O que interessa é que Deus envia anjos para nos guardar e nos proteger. Amém? Se nós somos grande coisa ou pouca coisa, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Deus envia anjos ao nosso favor. Quem pode falar glória a Deus? Olha o Salmo 34. E se eu for falar de anjo aqui, são 19 anos em graça. Mês de março agora, hoje é dia 2 de março de 2016. Mês de março, estamos completando 19 anos em graça. O ano que vem vou dar uma festona, hein? Já fica esperto aí, você que está debaixo do meu apostolado, você que é do Ministério Gaspostolado, em alguma cidade do Brasil, em algum estado, porque está se espalhando no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, já fica esperto, tá? Em março do ano que vem, eu estarei completando 20 anos em graça. Vamos dar uma festona, tá? Você não pode perder por nada. Um ano antes eu estou avisando, tá? Para você se programar, se você mora em outra cidade, mora em outro estado, se tem que vir de avião, tem que vir de navio, tem que vir de jegue, eu não sei do que você vai vir. Já estou te avisando um ano antes para que você não perca. O ano que vem, março do ano que vem, 20 anos em graça. MGA, 20 anos em graça. Quem pode falar amém? Salmo 34, 7. A Bíblia, não sou eu que penso assim, não sou eu que acho assim. A Bíblia diz que é assim. E se está assim, se está escrito, eu creio. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos? Não. Olha como que a Bíblia é clara. Por que ele não acampa ao redor de todos? Porque na terra tem filhos da perdição. Na terra tem vasos de desonra, tem o joio, tá? Então, o anjo do Senhor, ele não acampa ao redor de todos. A Bíblia é clara, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ou seja, dos que temem a Deus. E alguém dirá, por que e para que o anjo do Senhor está ao meu derredor? Por que e para quê? Está aqui, ó. E os livra. Ele está ao meu redor para quê? Para me livrar. Ele está ao seu redor para te livrar, para te guardar, para te proteger. Quem recebe essa palavra? Então diga comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor para me guardar, para me livrar, para me proteger. Quem é que crê nos anjos de Deus? Eu não creio nos anjos de Deus porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu creio nos anjos de Deus porque a Bíblia fala sobre os anjos de Deus. Tá? Eu não creio nos anjos porque é uma tese teológica. Aliás, eu não tenho nenhuma tese teológica, tá? Alguém diria assim, mas qual que é a sua linha teológica? Eu não tenho linha teológica. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, e o Espírito Santo me ensinou a separar as alianças. Isso aqui é lei, a lei para os judeus, hebreus. Isso aqui é graça, Novo Testamento, nova aliança, novo pacto que Deus fez pelo sangue de Jesus e dado aos gentios. Então a lei era o evangelho da circuncisão, a graça, o evangelho da incircuncisão. Eu não tenho nenhuma linha teológica, eu não tenho nenhuma tese teológica. Lendo a Bíblia, o Espírito Santo me fez enxergar e entender que a lei terminou em Cristo, quando ele morreu na cruz. E lendo Romanos 6,14, está claro que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então eu não tenho nenhuma linha teológica. Lendo a Bíblia, eu entendi que nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça o justo vive pela fé e não mais pelas obras da lei. Então eu não tenho linha teológica, está me entendendo? Eu não tenho tese, eu não defendo teses teológicas, eu defendo o que está escrito na Bíblia. Alguém dirá, mas ele fala sobre predestinação. Mas a Bíblia fala de predestinação. Então, eu não tenho nenhuma tese. Já me perguntaram, você é calvinista ou armeniano? Corintiano? Sei lá, eu não sou nada, irmão. Você é pentecostal? Paulo era pentecostal? Moisés era pentecostal? Isso aí é linha teológica, isso é tese teológica. Aqui no MGA não tem essas coisas. Quem está entendendo? Aqui não tem esse negócio de armeniano, calvinista. Vocês são calvinistas. Eu não sei nem quem é Calvino, abençoado. Não, Calvino é um homem. Não, mas Calvino não está na Bíblia, irmão. Tá? Eu não venho falar de Calvino, eu venho falar da palavra de Deus. O Calvino cria em predestinação. Glória a Deus pela vida dele, isso aí era ele. Né? Você é wesleyano, luterano. Irmão, eu não sou nada disso.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tá? Eu creio no que a Bíblia diz, como está escrito eu creio. Separo e entendo o que era e o que é. O que era ficou como história e o que é permanece para sempre. Mas não tem esse negócio aqui, não tem esse negócio de você é isso, você é aquilo, você é X, você é Y. Paulo disse, aqui Cristo é tudo em todos. Quem pode falar bem forte? Glória a Deus. Diga, Cristo é tudo em todos. Então eu penso ser bem claro quando eu falo essas coisas, né? Para você ver que eu não tenho religião, isso é religião. Religiosidade, não, nós calvinista, não, nós somos armeniano. Igual, esses dias me mandaram um e-mail lá, se eu era preterista ou futurista. Ah, irmão, para, eu tenho mais o que fazer, irmão. Vira e mexe eu recebo. Você preterista, futurista, armeniano, calvinista, pentecostal. Oh, irmão, para com isso aí, eu não sou nada dessas coisas não, meu. Eu não sou nada disso, irmã. Porque lendo a Bíblia, e todos os dias eu leio, eu não achei ainda que Paulo era pentecostal, e nem que Pedro era batista, e nem que Tiago era presbiteriano, e nem que João era metodista. Eu não achei essas coisas. Eu achei que eles eram cristãos, que eles criam em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, e eles anunciavam a vida eterna. Mas lendo a Bíblia eu não vi que Paulo era pentecostal, e que João era batista, e Tiago presbiteriano, eu não vi essas coisas. Então, se eu chegasse para Paulo e perguntasse para João, para Tiago, para Paulo, o que vocês são? Eles iam falar, nós somos de Cristo. Como ele disse em 2 Coríntios, se alguém pensa ser de Cristo, pense consigo outra vez. Porque assim como você diz que é de Cristo, nós de Cristo somos. E lá em 1 Coríntios 3, Paulo exortou e falou, olha, eu fiquei sabendo aí que vocês estão andando com carnalidade, dizendo eu sou de Paulo, dizendo o outro eu sou de Apolo. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Não são servos, ministros do Senhor, nos quais crestes? Coríntios 3,8, cada um vai receber o seu galardão segundo a sua obra. Um plantou, o outro regou, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então não tem esse negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou pentecostal, eu sou armenianista, eu sou calvinista, eu sou é de Cristo, é isso que eu sou. Diga bem forte, eu sou de Cristo. Salmo 34, 7. Essa religião aqui no MGA não tem, tá? Essa religiosidade aqui não entra. Da porta para fora pode ser o que quiser. Corintiano, palmeirense, santista, flamenguista, pode ser o que quiser. Dentro do ministério não tem esse negócio de eu sou A, B, C, D, F, G, H, X, Y. Aqui não tem esse negócio. Aqui Cristo é tudo em todos. Aqui tem ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Aqui não tem linha teológica. Ah, mas você prega predestinação e o Calvino também pregava. Oh, se ele pregou isso, foi um problema dele, não tem nada a ver com isso aí. Ele pregou no tempo dele, eu estou no meu tempo, eu não quero saber o que ele pregou. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia, a linha bíblica. Eu não tenho nada a ver com o que fulano, ciclano pregou ou prega, não tem nada a ver com isso. Se está certo, se está errado o que pregou, o que não prega, não tem nada a ver com isso aí. Eu prego a palavra de Deus. Mais precisamente a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Está aí. Isso não é linha teológica. Isso é um raciocínio bíblico. É uma cronologia bíblica. Porque lendo a Bíblia, você vai vir cronologicamente, você vai ver que o tempo foi passando, até que chegou em Cristo. Ele morreu na cruz pelos pecados, ele ressuscitou para justificar, e então a igreja recebeu a revelação da sã doutrina. Então você vem cronologicamente, você não tem outro lugar para parar, senão a graça e o apostolado. Amém? Não tem, está me entendendo? Não tem outro lugar para chegar. Quem ler a Bíblia e receber o entendimento dela, da Bíblia, ele vai ter que chegar na graça do apostolado. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Porque a Bíblia teve 3 períodos. Antes da lei, na lei e na graça. Ora, antes da lei, Abraão. Na lei, Moisés. Na graça, o apóstolo Paulo. Nós não estamos antes da lei, no tempo de Abraão. Nós não estamos na lei, no tempo de Moisés. Nós estamos na graça, depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso não é tese teológica. Isso é uma cronologia bíblica. Quem está entendendo o que eu estou falando?
cronologia, tempo, hora, cronologia, janeiro, fevereiro, março, abril, cronologia, antes da lei, na graça. Então, cronologicamente, todo aquele que se diz cristão tem que receber a graça e o apostolado. Não tem outra pregação, não tem outro ensino. Hoje eu estou falando sobre o ministério dos anjos, a ministração angelical, que faz parte, que está dentro da graça do apostolado. A graça e o apostolado é um pacote. Dentro desse pacote tem eleição, pré-existência, predestinação, salvação, ministração angelical, tem santificação em Cristo, vida eterna, tem assuntos sobre a ovelha e sobre o bode. Então, dentro do pacote graça e apostolado tem vários assuntos. E é num deles que hoje que eu estou. E, inclusive, esse assunto que eu estou hoje dentro, que está dentro do pacote de graça e apostolado, esse assunto, ele ocorreu antes da lei com Abraão, na lei com Moisés e na graça com Paulo. Ou seja, a ministração angelical é uma doutrina bíblica, além de ser bíblica, ou vou até além, vou além disso. Eu vou além, porque um dia não existia a Bíblia, porque Abraão não tinha a Bíblia. Então vamos deixar a Bíblia de lado um pouco, de lado. O livro, tá? Um dia houve pessoas aqui na terra que criam em Deus e não tinham o quê? Bíblia. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Noé não tinha a Bíblia, ele creu em Deus. Enoque. E por aí vai, Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Ló, e por aí vai. Então, a Bíblia está repleta de pessoas que criam em Deus e receberam ministração angelical e não tinha Bíblia. Jacó mesmo recebeu ministração angelical e ele nunca leu a respeito. Quem está me entendendo? Então, o assunto ministração angelical, ministério dos anjos, hoje, no século 21, nós que temos um livro chamado Bíblia, podemos ver, ler, estudar, pregar e ensinar sobre o assunto. Mas um dia Abraão não tinha Bíblia. E ele recebeu ministração angelical. Então, o assunto ministração angelical não é nenhuma questão de ser bíblico. Está claro ou não está claro o que eu estou falando? Então, eu vou corrigir o que eu falei. Porque eu disse que o que eu estou pregando aqui é extremamente bíblico. Mas tudo bem, o Abraão podia estar aqui e falar assim, ó, irmãos, eu estou pregando aqui, nem Bíblia eu tenho. Mas o anjo hoje, 3 anjos me visitaram. Estava eu, Gênesis 18, estava eu e a Sara na tenda. Quando eu saí para fora da tenda, veio 3 anjos e eu mandei a Sara fazer os bolos, matar um bezerro. Blá, blá. Lembra desse assunto? Então, e Abraão não tinha Bíblia. Então, vou falar de novo, o assunto ministério angelical, ministério dos anjos, ministração dos anjos, ele é além da Bíblia. Está claro? Não está me entendendo? Ele é além da Bíblia, ele é antes da Bíblia. Por quê? Porque é um assunto divino. Antes de ser bíblico, o ministério dos anjos, esse assunto, antes de ser bíblico, ele é um assunto divino, que aconteceu com pessoas que creram em Deus, que é divino, que vem de divindade, pessoas que creram em Deus, e esse Deus enviou anjos, que são espíritos ministradores, para ajudar tais pessoas. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, blá, 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 pessoas que não tinham Bíblia. Hoje, com a Bíblia, eu posso falar e dar um estudo sobre ministério dos anjos. Mas eu posso vir aqui também e falar sobre ministração de anjos em minha vida. Que me guardou, que me livrou, que me protegeu, que me fez prosperar, que me trouxe, que trouxe ministração em minha vida, na minha família. Eu posso dar testemunho. Porque, na verdade, Gênesis 18, quando Abraão disse que os anjos chegaram, ali ele não estava pregando para ninguém. Era um testemunho dele. Olha, eu saí fora da tenda e de repente eu vim de longe, 3 anjos veio ao meu encontro. Ele não está pregando para ninguém e nem ensinando ninguém. Ele estava dando um testemunho, porque nem Bíblia ele tinha. Estão entendendo o que eu estou falando? A última vez aqui nesse assunto, para mim mudar de assunto, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Está claro ou não está claro? Alô, e você precisa ver ele? Para você crer? Diga comigo, eu creio mesmo sem ver, diga isso. Creio mesmo sem ver.
Olha 2 Coríntios 5:7, hein? 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. O que é andar por fé? Andar por fé. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ué, eu vou ler de novo. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Eu não estou vendo nada aqui. Eu não estar vendo não significa que ele não está. Por quê? Porque Hebreus 1,14 diz que o anjo é espírito. Lembra Hebreus 1,14? Os anjos são espíritos ministradores. Então, eu nem olho. Eu nem olho porque, como é que eu vou ver um espírito? Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas Hebreus 1,14 diz que o anjo é espírito. Então eu nem olho porque, como é que eu vou ver um espírito? Não tem como ver um espírito. Então como é que eu vivo? Crendo pela fé. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livros. Vamos ler outro texto? Mateus. Vamos ver aqui um exemplo de ministração angelical. Agora, o que vocês têm que entender, tá? Um dos objetivos que eu estou fazendo nessa ministração hoje, que vocês têm que entender que a ministração, o serviço angelical ao nosso favor, não é segundo a sua vontade. Não é como você quer, não é como eu quero. É segundo a vontade de Deus. Lembra de Eclesiastes 3? Tudo tem o seu tempo determinado por Deus? Tudo. Tudo o quê? Até a ministração angelical. Tá? Você está aguardando uma prosperidade? Deus vai enviar o anjo da prosperidade em sua vida. Porque a prosperidade é um anjo. Tá? A prosperidade, ela não é outra coisa senão um anjo. Quando você prospera, é porque você recebeu a ministração de um anjo chamado prosperidade. Entendeu? Isso é uma revelação. Uma excelência de revelação. Você está doente. Você está enfermo, com dores, com doença e enfermidade. E então alguém ora por você, ou você mesmo ora. E então você não vê com os olhos, mas aquela dor foi embora, aquela doença foi embora, a enfermidade foi embora. Você não vê com os olhos, mas segundo a Bíblia, Deus enviou um anjo chamado cura. Esse anjo, ele combate a doença, ele combate a enfermidade, a dor. Então, se você está doente, você está enfermo, você está com dor, ao orar a Deus em nome de Jesus, e a dor, a doença, a enfermidade sai, como que se entende isso? Foi Deus, você não vê com os olhos. Deus enviou um anjo, você não vai ver, tá? Você não vai ver. Às vezes você sente. Nossa, igual a mulher de Marcos 5. Lá em Marcos capítulo 5, Marcos 5, 29, ela sentiu no seu corpo estar curada da hemorragia. Algumas Bíblias dizem curada do flagelo. Aí, tá vendo como que a Bíblia explica tudo? Você não vê, às vezes vê. Ezequiel viu o anjo do lado de lá do rio. Então não tem padrão. Eu tenho que ver o anjo. Não, na Bíblia tem quem não viu, tem quem sonhou, que foi o caso de José lá em Mateus. Então ele aparece em sonho, ele pode aparecer fisicamente, como foi com Abraão. 3 anjos, eram 3 homens. Então, como foi na cadeia, na prisão com Pedro, o anjo veio do lado de Pedro, pegou Pedro pela mão, e eles estavam andando na rua, e o anjo foi para um lado. Então, tem vários tipos de ministração angelical. Vários tipos de ministração angelical. Então, você está doente, está enfermo, está com dor. Através da oração a Deus em nome de Jesus, a dor saiu, a enfermidade saiu, a doença. Como é que se explica isso? Pela fé, não é pela ciência. Você não tomou remédio, o médico não te operou, é uma cura, a Bíblia chama de cura divina. Está entendendo? O que é uma cura divina? Cura divina é uma cura que vem de Deus, porque Deus é divino. Então, cura divina é uma cura que vem de Deus. Se você tomou um remédio, Deus me curou, porque eu tomei... Então a cura não é divina, você foi curado porque você tomou um remédio. Eu operei e tirou o tumor, Deus me curou. Não foi Deus que curou, não. O médico te operou, o médico tirou o tumor. Então aí não é cura divina. Está claro ou não está claro?
Cura divina já é milagre. 1 Coríntios 12 fala sobre dons de cura. 1 Coríntios 12, dons de curar, ou dons de cura. Então, cura divina é uma cura que não teve intervenção humana. Por isso que o nome é cura divina. Não teve intervenção humana, não teve ajuda de homens. Orou-se a Deus, que é espírito, que não se pode ver, e pela fé, a dor, a doença, a enfermidade foi embora. Como? Deus, que ouviu sua oração, enviou um anjo, esse anjo vem e tira a doença, tira a enfermidade, tira a dor. É isso que Paulo chama em Hebreus 1,14 de espíritos ministradores. Quem está entendendo? Essa é uma das funções. Vamos corrigir. Não é essa a função. Essa é uma das funções dos anjos. O que ele vai fazer eu não sei. Eu sei que ele é enviado para ministrar. Está claro? O primeiro texto que eu li, Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados ao nosso favor. Espíritos ministradores, ou seja, espíritos que ministram. O que é ministrar? Trabalhar, servir, te ajudar em alguma coisa. Quem está entendendo? Levante a mão e diga glória a Deus. Vamos ver Mateus 4. Até Jesus recebeu ministração de anjos. Eu estou resumindo, eu já falei que se eu for falar sobre anjo, vai dar um seminário de 3 meses, no mínimo, com apostila e tal. 2 horas com apostila. Cada ministração é 2 horas com apostila. E é muito assunto, porque são muitas as áreas que os anjos trabalham, ministram. Agora, uma coisa que eu ia falar, o anjo não ministra segundo a sua vontade. Ah, eu quero o anjo agora, hein? Não, não é assim não. O anjo é enviado por Deus, segundo a vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Hebreus 2,4 diz o quê? Eu já vou ler o Mateus 4, peraí. Hebreus 2,4 diz o quê? Deus testifica por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2,4. Deus envia anjos, ele dá sinais, segundo a sua vontade. Hebreus 2, verso 4. É assim que funciona. Então, o anjo é enviado segundo a vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Para ministrar na sua vida, na sua fome, segundo a sua oração. Ou às vezes você nem ora. E segundo a vontade de Deus, que é soberano e sabe todas as coisas, ele envia anjo. Agora é preciso aguardar, né? Eu trabalho com vendas. O ano passado eu fiquei 5 meses sem vender nada. E aí? Ah, eu não sou abençoado por causa disso? Claro que eu sou. Efésios 1,3. Deus me abençoou com todas as bênçãos. Eu sou abençoado, sim. Então, as coisas não acontecer como você quer, na hora que você quer, isso não quer dizer nada, hein? Está claro ou não está claro? Ah, diz que tem anjo a meu favor, estou desempregado ainda. Mas no mundo está cheio de pessoas desempregadas. E só de você estar vivo já prova que há anjo a seu favor, porque tem pessoas morrendo de bala perdida, de facada, de tiroteio, e você está vivo, então o anjo está te guardando. Já é ministração angelical. É você que não consegue ou não conseguia enxergar isso. Por isso Paulo disse: em tudo dai graças. Eu queria andar de Mercedes, zerinha, e até hoje eu não tenho uma Mercedes. Mas até hoje você não está vivo? Até hoje você não está com saúde? Então não é como você quer. É segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo o que estou falando? Diga glória a Deus. É segundo a vontade de Deus, não é segundo você quer. E outra coisa, hein? Deus não é seu empregado, tá? Ele não recebe ordem de ninguém. Igual esses pastores, esses bispos da lei aí. Senhor, vai lá agora na cadeia. Senhor, vai lá no hospital. Deus não recebe ordem de ninguém. Esse negócio de mandar Deus ficar indo, quem tem que ir é você. Você que tem que ir. Amém? Nunca falei, Senhor, vai lá. E nem se pode falar. Como é que você vai mandar Deus ir? Senhor, vai lá na cadeia. Se eu sou ele, eu falo assim, vai você, rapaz. Eu estou aqui no trono sendo louvado, exaltado. Você mandar eu ir na cadeia? Vai você. Aliás, Jesus disse, eu estive preso e você não foi me ver. O que ele estava querendo dizer? Quem tem que ir é você. Você não tem que mandar Deus ir. Você que tem que ir. Senhor, cuida daquele que está faminto. Não é ele que vai cuidar, é você que tem que dar um prato de comida para ele.
E não negar comida. Se ele bater na sua porta pedindo almoço, pedindo janta, dá um prato, enche o prato até não querer mais. Tá? Sempre que alguém te pedir comida, enche o prato até, põe bastante. Tá? Se está comendo um lanche, alguém pedir lanche, dá um lanche bom. Não dá pão com manteiga, não. Se está comendo x-salada, você não pode dar pão com manteiga para o pobre. Se está comendo x-salada, no mínimo, ele tem que comer o que está comendo. Era isso que Jesus faria. Porque às vezes parece, né? Ô tio, me paga um lanche? Pega o lanche. Ô tio, o que foi? Não, eu não quero dinheiro não, estou com fome, você pode me dar comida? Espera um pouquinho, vai lá, prepara o prato e faz uma pratada do bom e do melhor. Amém? Cuidado que às vezes Jesus se disfarça, hein? Às vezes Jesus se disfarça, em mendigo. Aí ele vem até você pedindo uma ajuda, você sai daqui, seu fedido, seu sujo. E é Jesus disfarçado. Ah, pastor, para de falar besteira. Você acha que Jesus vai se disfarçar? Ele disse, foi ele que falou. Ele disse, olha, eu estive nu e não me vestiste. Eu tive com sede, com fome e você não me deu nem água nem comida. Aí os discípulos, né? Senhor, quando que o Senhor teve assim? Não, quando é que o Senhor... Nós nunca te vimos assim. Jesus disse, em verdade eu vos digo, que quando você deixa de fazer isso para eles, a mim você deixou de fazer. Então ele está disfarçado neles. E ele pode vir até você, para te pedir uma ajuda e você negar. Por isso que Jesus disse, ó, se o teu inimigo pedir pão, dá-lhe de comer. Se ele pedir água, dá de beber. Por quê? Porque esse teu inimigo pode vir disfarçado em Jesus. Quem entendeu? Não, se o meu inimigo vir em mim, eu acabo de matar. Olha que pode ser Jesus disfarçado, hein? Você acaba de matar Jesus? Essas excelências de revelações, você não ouve em lugar nenhum, irmão. Aqui no MGA você ouve, porque aqui o ministério é profético. Ou seja, tem a revelação da palavra. E é apostólico. Conhece eximiamente a sã doutrina. A graça e o apostolado. Para terminar, Mateus capítulo 4. Veja na sua Bíblia aí, ó, o versículo... Mateus 4. Vamos ler aqui. Eu vou ler desde o versículo 7, tá? Mateus 4, 7. Vamos ler do versículo 6, aí. Mateus 4, 6, que eu não quero ler só um pedacinho. Mateus 4, 6. Agora, eu não consigo ler Mateus 4 sem ter que falar uma frase. Porque eu já dei um estudo sobre isso, e eu não posso só ler o Mateus 4, senão vai dar um outro sentido. Eu sou obrigado a falar uma frase antes de ler o Mateus 4. Quem que escreveu o Mateus 4? Mateus. Mateus era um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus. Mateus não era apóstolo, no nível de Paulo. Ah, mas em Mateus 10 fala apóstolo. Mateus 10, 1, apóstolo. Mateus 10, 2, discípulos. Por quê? Porque antes de Cristo, antes de Jesus morrer na cruz, a palavra apóstolos significa discípulos. Antes dele morrer na cruz. Depois que ele morreu e ressuscitou, apóstolo significa enviado, que era o caso de Paulo, missionário. Antes de eu ler Mateus 4, eu preciso falar uma frase. Quem escreveu Mateus foi o próprio Mateus, que não era um apóstolo e que não tinha e nem teve nenhuma revelação. Certo? Que foi diferente de Paulo. Paulo recebeu revelação de Deus. Mateus não recebeu nenhuma. O que Mateus escreveu foi segundo o que ele viu, ouviu e entendeu. Mateus não teve nenhuma revelação. O Mateus não foi arrebatado. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, tá? Tiago, Pedro, eles não foram. O único que foi o apóstolo Paulo. Então, quando vai ler Atos, é preciso considerar isso. Porque quem escreveu Atos foi Lucas. Quando vai ler Marcos, quando vai ler João, você precisa considerar quem escreveu. Você tem que ver como ele via. Senão você não entende ele. E aí, se você não entender quem escreveu, você vai falar aquela velha frase, a Bíblia entra em contradição. E a Bíblia não entra em contradição. É você que não sabe entender a Bíblia. Tá claro?
A Bíblia não entra em nenhuma contradição. Agora, se você não considera quem escreveu, aí você vai achar que é contradição. Porque aquele que escreveu, ele escreveu entendendo de um modo. O outro que escreveu, ele escreveu entendendo de outro modo, porque ele foi arrebatado, ele foi no paraíso, ele esteve com Cristo, ele esteve com Deus. Então ele vai escrever segundo o entendimento dele. E aí não tem contradição. Tem pessoas diferentes que falaram, que relataram coisas diferentes, experiências diferentes. Ou seja, tanto é verdade que Paulo é Paulo e Mateus é Mateus. O que eu estou querendo dizer? Que o Mateus, por não ter tido nenhuma revelação divina, e eu não estou aqui condenando Mateus e nem achando ruim com o que ele escreveu, mas estou entendendo o que ele escreveu. Graças a Deus, Deus me fez entender como ele entendia, como ele via. Mateus, ele escreveu, quando eu digo Mateus, é Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? O Mateus, ele escreveu o que ele viu de Jesus de Nazaré, porque ele andou com Jesus, ele era discípulo, o que ele viu, o que ele ouviu e como ele entendeu, aí ele pegou e escreveu. Ou seja, antes de eu ler Mateus 4, eu preciso falar uma frase, e vou falar agora. Eu tenho esse estudo no meu site, tá? Quando Mateus fala diabo, na verdade não é diabo, literalmente. Para o Mateus, para a mente do Mateus, era o diabo que estava tentando Jesus. Mas na verdade não era diabo coisa nenhuma. Porque o diabo não apareceu a Jesus no deserto, como está escrito. Não parece? Pastor, como é que o diabo não apareceu se está escrito que apareceu? Mas não era o diabo. Por exemplo, vamos ler o texto, Mateus 4. Olha aqui. Ó. Agora eu vou ser obrigado a ler desde o versículo 1, não vai ter jeito. Mateus 4, verso 1, já que eu tenho nesse assunto. Mateus, deixa eu ver meu horário aqui, como que está, se eu tenho mais 5 minutos, deixa eu ver. Mais 5 minutos eu tenho. Mateus 4, 1. Então, alô? Quem está falando? Mateus. Não é o apóstolo Paulo. Tá bem? Tá me entendendo? Você considera isso? Não é o apóstolo Paulo que está lendo, que está falando. Quem está falando é Mateus, um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus de Nazaré. Que não foi arrebatado, não recebeu nenhuma revelação. Deus não falou com Mateus. Não aconteceu nada disso. Ele escreveu o que ele viu, o que ele ouviu e o que ele entendeu, ele escreveu. Por exemplo, Mateus 4, verso 1. Então Jesus, Mateus falando, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Mateus estava entendendo que era dessa forma. Só que você vai ver que não tem lógica. Ele escreveu, mas não tem lógica ser diabo. Olha o verso 2. Mateus 4, 2. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, para aí. Todo mundo pensa que Jesus fez jejum. E ele não fez jejum. Fez sim, 40 dias. Não, ele não fez. Por que ele não fez? Porque o versículo 1, o Mateus disse que ele foi ao deserto. No deserto não tem comida. Então ele não jejuou. Tanto é verdade que a última palavra do verso 2 diz que Jesus teve o quê? Fome. Então não é jejum. Está claro ou não está claro? Ficou claro? Jejum é propósito. Jejum na lei era propósito. A pessoa era uma abstinência de alimentos com um propósito. Aqui não teve nenhum propósito. Porque ele estava no deserto, como que ele ia comer se ele estava no deserto? Então, por 40 dias, verso 2, e 40 noites, Jesus, ele não jejuou. Ele ficou sem comer. Consegue entender isso? Porque lá não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha água, não tinha leite, não tinha nada. Então não é jejum. Por isso que ele teve fome. Está claro? Que pastor que sabe explicar isso? Verso 3. Vamos para o verso 3. Mateus 4, verso 3. O tentador, olha como que o Mateus viu. O Mateus está atribuindo ao diabo. Tipo assim, Jesus sem comer, o tentador. Mas na verdade, você vai ler Paulo, não tem nada de tentador. Porque Paulo diz que não vem tentação senão humana. 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então,
Diga, não era o tentador, diga isso. Está claro ou não está claro? Porque a tentação é o quê? É humana e terrena. O que é uma tentação? Vontade de comer um pudim e não ter o pudim. Ou de ver o pudim e não ter dinheiro para comprar e dar aquela vontade. Isso é uma tentação. Uma vontade de comprar algo e você não tem dinheiro. Isso é uma tentação. E você fica vendo. Aquilo é uma tentação. Mas essa tentação não vem do diabo. Coríntios 10 é uma tentação humana, terrena, carnal. Tanta verdade que é carnal, que Mateus 4, verso 2, Jesus teve fome. Está claro? Verso 3. Mas vamos ler o Mateus. Mateus 4, 3. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Para aí. Na mente do Mateus, ele está pensando que o diabo que falou isso para Jesus. Mas não é diabo. Porque qualquer ser humano com 40 dias e 40 noites sem comer nada, morrendo de fome, se ele vê 3 pedras, a mente dele vai pensar o quê? Ah, se fosse 3 pães. Porque ele está com muita fome. Que pastor que sabe explicar isso, irmão, que você conhece? Você é crente velho? Você nunca ouviu essa explicação. Porque eles não entendem, eles não veem assim. Só consegue enxergar assim quem conhece a graça de Deus em Cristo. Aí vai ver a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo e vai ler Mateus, você vai ver que Mateus não teve revelação nenhuma. Ele está escrevendo segundo o entendimento da cabeça dele. Na cabeça dele era o diabo. Oh, que o diabo... Como é os pentecostais. Os crentes pentecostais, se a pessoa escorregar, irmã, olha o que o diabo fez. Ah, mas eu escorreguei aqui porque eu pisei em falso. Eu pisei na casca de banana. No céu não tem banana. Aqui na terra tem banana. Então a pessoa, o porcão, jogou uma casca de banana no chão. Eu pisei sem ver, escorreguei. Não tem nada de diabo. Mas você vai falar com um pentecostal? Oh, o diabo, o demônio, oh, o inimigo é sujo. Se ele é sujo ou limpo, eu não sei. Eu sei que a casca de banana não tem nada a ver com isso. Você pisou em cima e escorregou. E qualquer pessoa escorrega. Crente ou macumbeiro, pisou e escorrega. Não tem nada a ver com o diabo. O macumbeiro pode pisar na casca de banana, escorregar e quebrar a perna. Como o crente também. Está claro ou não está claro? Coisa terrena, humana. Mas os crentes, Mateus, o inimigo, o diabo, o tentador. Eu acho que o Mateus era pentecostal. Hein? Eu acho que ele era penteca. Porque ele tá atribuindo ao diabo. Mateus 4, 3. O tentador, Mateus falando. Alô, é preciso você entender Mateus. Tá claro? Você tem que se rebaixar ao nível de Mateus para entender ele. Alô, como é que você entende uma criança? Dia das crianças. Você acha que a criança quer o que de presente? Uma picanha? Eu quero picanha. Vamos fazer um churrasco no dia das crianças? Então você traz uma picanha que eu, bicho, irmão, quando eu ver a picanha eu vou ficar contente. Criança não quer picanha, irmão. Você tem que rebaixar ao nível da criança. Criança quer brinquedo. Então você tem que entender o Mateus. Quem está entendendo? Você tem que baixar o nível para entender a mente do Mateus. Ele começou a atribuir as coisas tudo ao diabo. Como os crentes hoje fazem isso. Quem está entendendo? Mateus 4, e o meu assunto é ministração angelical, hein? Olha onde que o Espírito Santo me levou. Mas Deus está falando com você, né? Quem recebe? Jó 33, 14. Deus fala ora de um modo, ora de outro. Embora o homem possa não atentar para isso. Sabe aquela pergunta velha que você tinha, que você queria saber? Faz 2, 3 anos. Você até esqueceu dela? Deus está respondendo agora. Aí você não está atentando para isso. É, porque você começou falando sobre anjo. É, mas eu sou movido pelo Espírito Santo, irmão. Eu falo sobre anjo, sobre salvação, sobre... Eu falo o que o Espírito põe na minha boca. Ele disse, abre a boca e eu encherei. Jeremias 1, eu serei com tua boca. Então, eu falo o que Deus põe na minha boca. E o que confirma que é Deus é a sua palavra. E o Espírito Santo que habita em nós. Mateus 4, versículo
3. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, Jesus não falou com o diabo coisa nenhuma, tá? Na verdade, Jesus falou isso para ele mesmo. Imagina Jesus no deserto, um sol de 52 graus, e então ele viu 3 pedras, e a mente dele com fome, carnal com fome, humano, como qualquer pessoa, um ser humano, 40 dias, 40 noites sem comer nada, como que ele vai estar? Então a mente dele falou assim: nossa, mas você é filho de Deus, você podia fazer uma oração aqui e o pão transforma, né? É fácil, para você é fácil, você é filho de Deus. Aí o que Jesus, não tem nada de diabo. Aí o que Jesus falou? Ele falou para ele mesmo: não vou fazer isso não. Está escrito. Faz 40 dias que estou sem comer nada, não vou fazer oração, não vou fazer nada. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Deixou as pedras lá e continuou andando no deserto. Foi isso que aconteceu. O Mateus não sabia explicar assim. Para ele era o diabo que estava falando com Jesus. Aí você vai ler 2 Coríntios 10, Paulo não fala que é diabo, ele fala que é fortalezas. Ele disse: nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, toda fortaleza que vem na sua mente, né? Olha, mata aquela pessoa, isso é uma fortaleza, né? Olha, rouba essa carteira, a pessoa não está nem olhando, isso é uma fortaleza. Então, você não vai ouvir o diabo falar: rouba aquela carteira. Se a carteira estiver ali, a sua mente vai pensar: nossa, olha, está facinho de pegar, a pessoa não vai nem ver. Você, não, eu sou cristão, eu sou honesto, meu pai me ensinou, não, isso é dele, não mexendo. Então você fala com você mesmo, tem nada de diabo. Quem está entendendo? Mateus 4, verso 5. Aí o Mateus pegou, atribuindo ao diabo, ele disse, né? Mateus 4, 5. Então o diabo o levou à cidade. Interessante, né? Olha o que o Espírito Santo me falou agora. Ó, Mateus 4, 1. Olha como que o Mateus está em contradição. Alô, abre os seus olhos. Olha como que o Mateus pisou na bola. Agora pisou na bola, hein? Porque o Mateus 4, 1, ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito. E em Mateus 4, 5, ele já está dizendo que é o diabo que está levando Jesus. Alô, como é que você pode crer na mente de uma pessoa dessa? Fala aí que você está me entendendo, vai? Dá um sinal. Hã? Como é que você vai ter num penteca desse? Porque os pentecostais, o crente da lei, ele fala para a senhora assim: irmã, a senhora é um vaso, o Espírito de Deus. Hoje, quando é amanhã, irmã, o diabo na sua vida. É Deus e o diabo junto? Ontem era o Espírito Santo, agora é o diabo. Não é assim? Porque a mente deles é confusa, igual a mente de Mateus. Olha lá, ó, Mateus 4, 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, 5, já não é mais o Espírito, agora é o diabo. O Mateus pensava assim. Isso aqui não existe, né, irmão? Porque de uma fonte não sai água doce e água amargosa, né? Se você é templo do Espírito Santo, não, alô, Paulo disse que não tem comunhão a luz e as trevas. Como é que Deus num dia guia você e no outro dia quem guia é o diabo? Quem está entendendo? Mateus 4, 6. 5, Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa, segundo Mateus, diabo, né? Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Na verdade, o diabo não levou coisa nenhuma. Jesus teve uma visão, tá? Ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites sem comer nada, com fome. Eu creio que ele começou a ter alucinações. No deserto, 52 graus na cabeça, suando, a cabeça fervendo. Então, verso 6. Aí o Jesus falou, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, Mateus 4, 6, lança-te aqui abaixo. Morre logo, né? Acaba com isso aí. Ou então, ao invés de você morrer, pode pular, porque está escrito, ó, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olhem para mim aqui, tá? Eu estou crendo na Bíblia, e eu creio na Bíblia, mas eu tenho o meu modo de crer. Eu não sei como você crê. Eu creio assim. E eu tenho convicção que não tem nada de diabo aqui. Tá? Se você crê que é o diabo, isso é um problema seu. Eu não creio que é o diabo. Pelo entendimento que Deus tem me dado há anos, eu não creio que teve essa conversa de Jesus com o diabo, essa comunhão de Jesus com o diabo, eu não acredito nisso aí. Hoje eu não acredito mais.
Quando eu estava debaixo da lei, tudo bem, até pensava, porque eu não conhecia a graça. Depois que a graça me foi revelada, já não tem mais lógica Jesus ficar conversando com o diabo. Você não tem lógica isso aí. Não tem essa comunhão. Mas que intimidade, hein? A conversa e tal. Não. Segundo o entendimento de Paulo, as fortalezas apareciam na mente de Jesus, como aparecem em nossa mente. Não temos fortaleza? Você está dirigindo o carro, aí a pessoa te fecha, o que o diabo te fala? Vai lá e fecha ele também. Na verdade não é diabo, é a sua carne, é a sua mente que vai lá se vingar. Ele mostrou o dedo para você, ele mostrou a língua, aí você já quer acelerar. Não tem nada de diabo, isso aí é a sua carne. Está entendendo? Então, está aí. Estou chegando lá. Mateus 4, versículo 6. Ele lhe disse: tu és o filho de Deus, lança-se aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles tomarão as tuas mãos para não tomar pedra alguma. Verso 7. Mateus 4, 7. Tudo isso me chegar onde eu quero, né? Olha o que é ser apóstolo, né? Está vendo o que é ser apóstolo? Ser apóstolo não é vender saquinho com sangue. Ser apóstolo não é dar a toalhinha com suor para os outros. Tá? Ser apóstolo não é mandar as pessoas beber copo com água. Ser apóstolo é saber interpretar a palavra de Deus, letra por letra, frase por frase. Quem não faz isso, e a maioria, 99%, não faz, não é apóstolo coisa nenhuma. Porque apóstolo não fica dando suor, toalhinha com suor, para ninguém. Apóstolo não fica vendendo tijolinho. Apóstolo na Bíblia não fica vendendo chavinha da vitória, carnezinho. Na Bíblia, apóstolo faz outra coisa. Interpreta a palavra de Deus. É isso que um apóstolo faz. Eu penso que estou sendo bem claro. Por isso que eu demoro para ler o texto, tá vendo? Porque tem que explicar. Não adianta vir aqui ler e ir embora para casa. Tem que explicar. Posso ouvir um amém aí? Estou terminando 5 minutinhos. Falei que era 5, já passou 2h30. Mas não tem jeito. O Espírito Santo mandou trazer a revelação. Eu não posso parar aqui agora na metade. É igual eu estou assando um frango. Eu coloco o frango no forno e com 10 minutos eu já tiro o frango. Não, em 10 minutos ele não assa, irmão. Agora vai ter que esperar assar. Você falou que você não veio para o culto, você não veio para a igreja. Agora tem que esperar assar o frango. Amém, irmão? Eu não posso tirar o frango assim, no meio, cru. Não dá, né, abençoado? Eu vou dar o frango cru para a senhora comer? Mateus 4, verso 7. Estou terminando, vou terminar aqui no verso 11. Mateus 4, 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que aconteceu com Jesus aqui? É o que acontece conosco. Quantas vezes nós na rua, você está na rua andando a pé, às vezes desempregado, às vezes com problema, às vezes com dívida, você não fica com aquele pensamento: nossa, como eu vou resolver isso? Aí você fala: Senhor, mas eu creio que o Senhor é comigo, os anjos de Deus. Nossa, mas você não vive falando com você mesmo? É a mesma coisa. Não tem nada de diabo. É o que aconteceu com Jesus, acontece com a gente, no dia a dia, né? Você vai no... Nossa, amanhã eu tenho que pagar uma conta de R$500, só tenho 200. Tal. Você não fica falando. Aí você fala: Senhor, meu Deus, está escrito. É igualzinho com Jesus aqui. Ó. A diferença é que o Mateus disse que era o diabo que estava falando com Jesus. Essa é a diferença. Mateus 4, verso 8. Levou-o novamente o diabo. Olha como o Mateus insiste. Ele estava convicto que era o diabo mesmo. Agora, sem condenar Mateus, não tinha como ele entender como Paulo, porque ele não recebeu nenhuma revelação. Como é que você vai condenar o Mateus, o coitado do Mateus? Então ele está escrevendo conforme ele entendia. Se você perguntar para uma criança, te explicar como é que faz uma casa, ele vai falar do jeito dele. Ah, o homem chegou aqui, fez um barro, não é nem barro, é concreto. Uma criança não sabe explicar. Ah, chegou um homem aqui, fez um barro, começou a jogar na parede, e não sei, quando fui ver, estava aquele... A criança não sabe, a criança não vai saber explicar. Então você tem que entender o Mateus, né? Mateus 4, estou terminando, verso 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui eu penso que Jesus estava lembrando como é que foi lá no céu, né? Porque aí você lembra de Isaías 14, você lembra de Ezequiel 28, né, que Lúcifer foi expulso do céu. Por que ele foi expulso? Você vai ler Isaías, você vai ler o Ezequiel, eles falam o que? O Ezequiel 28, que ele falou: ah, serei semelhante ao Altíssimo. Então isso aqui, esse conflito na mente de Jesus, era ele lembrando do que Lúcifer tinha falado lá,
né? Eu te darei, serei semelhante ao Altíssimo, então te darei riqueza. Ou seja, ele queria ser como Deus. Mas nunca será, né? Nunca será. Mateus 4, 10, estou terminando, Mateus 4, 10. Então Jesus, na verdade, olha como que é diferente. O Mateus escreveu, Jesus lhe disse, Mateus 4, 10. Se fosse eu, Marcos Gomes, hoje, com o entendimento da graça, eu escreveria, Mateus 4, 10. Então Jesus disse. Percebeu a diferença? O Mateus, que não entendeu a graça, e não vou condenar ele, porque não lhe foi revelado, ele estava antes da cruz, antes de Cristo, então não tem como condenar o Mateus, porque ele não sabia, ou porque ele não entendia, ninguém pode condenar ele. Amém? Então ele escreveu, Mateus 4,10, então Jesus lhe disse, porque na mente do Mateus era uma conversa que estava tendo, um diálogo entre Jesus e o diabo. Mas nós que recebemos a revelação e o entendimento da graça, nós entendemos como? Mateus 4,10. Então Jesus disse, vai-te Satanás. Mas Satanás, qual Satanás? O inimigo ali era a mente de Jesus, que estava com fome e viu as pedras. Quem 40 dias sem comer nada, com o poder que ele tinha? Porque Jesus podia. Meu pai, e virava pão. Não podia? Ele podia. Jesus podia orar e a pedra virava pão, certo? Ele podia orar e aparecer água, a água saiu da rocha, não podia sair água da terra? Ou cair água do céu? Mas não. Então Jesus falou, Mateus 4,10, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Estou terminando, olhem para mim. Estou convicto que Jesus teve uma grande batalha espiritual na sua mente. Aqui, quem está me entendendo? Tem nada de diabo, porque quando você lê Mateus 4, sem olhos iluminados, parece que Jesus está indo no deserto e o diabo do lado dele conversando. Não parece que é isso? Não parece que Jesus, olha, e o diabo, mas também, e Jesus, não parece que é um diabo, mas na verdade não é nada disso. Foi um conflito na mente de Jesus, como você tem. Quando você tem que pagar uma conta, quando você tem um problema muito grande, você não sabe como resolver, então você ora, você pede oração, você fala com você mesmo. Ah, não, isso não pode ficar assim, não está escrito. Você não é assim a vida. Foi com Jesus também. A única diferença é que em graça, esses conflitos que você tem na sua mente, eu não falo que é o diabo, eu falo que é coisa do dia a dia que todo mundo tem. E para terminar, Mateus 4:11. Então, o Mateus falou, agora sim o diabo deixou. Aí a mente pensa o quê? Que eles estavam andando, conversando, e o diabo falou, olha, graças não. O diabo, tchau, estou indo embora, tá? Não parece duas pessoas? Parece que o Mateus, o diabo falou, e Jesus não sei o quê. E o diabo, então o diabo deixou, falou, Jesus, estou indo embora agora, hein, tá? Tchau, até mais. Está vendo? Se você for entender literalmente como Mateus escreveu, você vai achar que é isso. Não é? Mateus 4. Talvez eu seja até perseguido por esse ensino que estou trazendo aqui, né? Mas fazer o quê, irmão? Chamado de herege? Não tenho medo de nada. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade do que ser reprovado por Deus por falar mentira. Quer perseguir? Pode perseguir. Quer falar mal? Você já fala mal faz tempo. Eu continuo com duas orelhas, para mim não muda nada. Quer falar mal, pode falar. Quer perseguir, pode perseguir. Quer chamar de herege, pode chamar. Para mim não muda nada, irmão. Não muda nada. Só uma coisa muda. Eu prefiro ser perseguido pelos homens por falar a verdade do que ser reprovado por Deus por falar mentira. Essa é a minha posição. Quer falar mal, pode falar. Quer perseguir, pode perseguir. Eu só não posso ser reprovado por Deus. O resto, nem aí, irmão. Só não posso ser reprovado por Deus. Mateus 4:11 para terminar. Então o diabo o deixou. Olha, eu demorei tanto tempo para chegar nesse pedacinho. Porque meu assunto é administração angelical. Mas eu não posso vir aqui e passar a toalhinha no meu suor e falar, vai com Deus, Deus te abençoe. Não posso fazer isso. Um apóstolo não faz isso, né?
Um apóstolo, ele fica aqui nem que for até às 5 da manhã, mas ele tem que interpretar a palavra de Deus para que não haja dúvida, para que as ovelhas voltem para casa com a certeza da palavra revelada. Amém? Posso ouvir um amém aí? E para terminar, o Mateus 4:11, olha lá. Chegaram os anjos e os serviram. Olha quanto tempo eu demorei só por causa dessa frase. Para te mostrar na Bíblia que os anjos chegaram e serviram a Jesus. Porque o tema de hoje foi a ministração angelical. E eu já orei e oro para que a palavra seja revelada. Não tem problema, pode ouvir outra vez. Volta, aperta o play, pode ouvir o dia inteiro. Até Jesus voltar, dá para você ouvir muitas vezes. Principalmente a parte que eu ensinei para você entender a mente de Mateus. Você tem que entender a mente das crianças. Paulo disse, eu fiz-me de fraco para entender os fracos, senão eu não consigo entender o que ele estava falando ali. Hoje eu falei sobre a ministração angelical, o ministério dos anjos. Deus envia anjos para te servir. Hebreus 1:14 diz isso. Salmo 34:7 diz isso claramente. E a Bíblia toda fala sobre... Se eu for falar sobre anjo, eu vou demorar 3 meses. E eu preciso acabar o culto. Senão eles vão me bater daqui a pouco. Graça e paz, graça e paz. Quem recebe? Graça e paz, graça e paz. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.